Olá, estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta videoaula de Geografia. Eu sou a professora Jéssica. Como vocês estão desde a última vez que nos vimos? Tudo bem? Vamos resgatar na memória um pouquinho do que aprendemos na videoaula anterior? Nós vimos algumas maneiras possíveis para representar um espaço. Uma delas foi a planta, de uma paisagem antrópica, ou seja, de uma paisagem construída ou modificada pelo ser humano. Essa paisagem era da região da unidade de saúde do bairro Cidade Jardim. Depois que vimos a planta, transformamos aquela imagem em um croquis, que é uma outra maneira de representar o espaço. Você lembra que para facilitar a construção do croquis, a professora Jéssica dividiu a planta em 4 partes. Os quadrinhos nos ajudavam a perceber melhor os detalhes daquela imagem. Depois de tudo isso, nós produzimos a legenda para mostrar os significados das formas que nós utilizamos no nosso croquis. Aquela videoaula foi muito interessante e vai nos ajudar a entender melhor o que vamos conhecer nesta videoaula. Nós sabemos que por meio do trabalho, as pessoas adaptam e transformam o lugar onde vivem. Elas fazem adequações conforme o estilo de vida e as necessidades que elas possuem. Por exemplo, as pessoas tiram a vegetação existente, canalizam ou alteram o curso de um rio, aplanam morros, tudo isso para construir estradas, lojas, fábricas, hospitais, cultivar alimentos e criar animais. No processo de criação das cidades, as paisagens são modificadas. Muitos elementos das paisagens desaparecem e outros surgem. É o caso de muitos rios. Em vários lugares, os rios são canalizados ou desviados. A canalização pode ser uma adequação do leito do rio para aumentar a sua vazão ou também torná-lo subterrâneo. Sobre os rios canalizados, são construídas ruas, avenidas, imóveis ou outros elementos que escondem os rios. Em São José dos Pinhais, há um exemplo desse tipo de transformação. Você já ouviu falar do rio Ressaca? A sua nascente principal está localizada no bairro Ouro Fino, em uma propriedade particular. Esse rio deságua no canal extravasor do rio Iguaçu, próximo ao portal de São José dos Pinhais. O rio Ressaca cruza muitos bairros de nossa cidade. É um rio importante, mas até alguns anos atrás sofria com alguns problemas, como as moradias irregulares, o despejo de esgoto e muita poluição. A população também acabava sofrendo, pois em épocas de muita chuva e cheia do rio, aconteciam muitas enchentes. Por isso, o rio recebeu uma grande obra de canalização. Vamos analisar a planta de um dos trechos do rio Ressaca no bairro Boneca do Iguaçu? Observe com atenção. Você olhou e não localizou o rio? Tudo bem, não se preocupe. Essa imagem em visão vertical, ou seja, de cima para baixo, está mais próxima. Mostra alguns detalhes da paisagem com mais precisão, como as casas e as ruas. No entanto, outros elementos não aparecem. Então, podemos tentar nos afastar um pouco. Você percebeu que essa representação mais distante nos ofereceu algumas informações sobre essa região? Apesar de não vermos mais tantos detalhes das construções, conseguimos ter pistas de onde está o curso do rio Ressaca. Observe novamente.
para auxiliar, vamos repartir a planta em 4 partes. Nesta representação mais distante, observamos por meio de um traço pontilhado na cor amarela, parte do rio canalizado. Uma parte está na linha 1, coluna A. Outra parte do rio está na linha 2, coluna B. Mas outra parte do rio está subterrânea. Observe. Observe na coluna A, distribuído nas linhas 1 e 2, o trecho do rio oculto, que está canalizado embaixo da superfície. Agora, com um traço pontilhado em vermelho, temos uma projeção de qual é o trecho do rio que está subterrâneo. É bem diferente imaginar que por baixo das moradias e da ciclovia corre um rio, não é verdade? Já fizemos algumas sinalizações na planta que analisamos, e então podemos ainda elaborar uma legenda para indicar o significado de cada uma das marcações. Nós utilizamos 2 traçados para identificar o curso do rio, um amarelo e um vermelho. O primeiro se referia à canalização aberta, ou seja, poderíamos ver parte do rio. Já o segundo se referia à parte subterrânea. Quantas transformações surpreendentes na paisagem dos bairros de nossa cidade, não é verdade? Bem, nessa aula podemos perceber a ação das pessoas que contribuem de modo especial na transformação das paisagens. Um exemplo disso aqui na nossa cidade é o Rio Ressaca. Conhecemos um trecho desse rio no bairro Boneca do Iguaçu. Analisamos a planta e percebemos que quanto mais perto vemos uma área, mais detalhes conseguimos perceber, mas o espaço contemplado é menor. E quanto mais de longe observamos, menos detalhes percebemos, mas a área vista é maior. É como se estivéssemos em um helicóptero. Quanto mais ele sobe, mais coisas vemos, só que em um tamanho um pouquinho menor. Além disso, novamente utilizamos legendas para identificar os símbolos que utilizamos na planta, as linhas que indicavam o curso do rio. E no seu bairro, você consegue perceber alguma transformação? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e das descobertas que fizemos aqui, e que também descubra muitas outras coisas sobre o seu bairro. Um abraço especial e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!